Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correios. TVC 16. Aqui você se vê. Alô, amigos do Abrindo o Jogo. Mais uma vez a gente traz esclarecimentos para a população, coisas que na maioria das vezes a população acha que sabe, mas não sabe. Todo mundo fala de saúde no nosso município, todo mundo fala de educação. Hoje a gente vai tentar trazer a realidade da saúde para cá. Judicialização da saúde. Qual é a dificuldade em ser secretário de saúde no município de Petrópolis? Quais são as mazelas da saúde, vistas de forma implacável e de forma justa. Nosso convidado de hoje já passou por todos esses percalços, já aproveitou e já sofreu. Aproveitou no bom sentido, né? Os bons momentos de ver as pessoas serem bem atendidas, e já sofreu muito também com a vontade de fazer sem ter recurso. Nosso convidado de hoje é Silmar Fortes. Silmar, obrigado por você ter vindo aqui, para que a gente possa descascar essa cebola sem chorar. Que bom. Eu quero agradecer ao Falcone o convite, dizer que você, como homem público, você tem que estar nesses momentos esclarecendo, debatendo. E é um prazer estar aqui. E os ouvintes do Abrindo o Jogo, espero que eles tenham assim, um bom aproveitamento do nosso debate aqui, do nosso diálogo. Eles vão gostar porque é um programa simples que traz aqui as perguntas e os anseios e as indagações que o próprio telespectador gostaria de fazer a um ex-secretário de saúde, a um vereador atuante na cidade de Petrópolis. Então, eu, inspirado por essas pessoas que já ao longo da semana falaram comigo o que elas gostariam de perguntar quando eu disse da sua vinda, né? Mas vamos começar com coisas... vamos começar com o pior, né? Qual é o desafio de ser secretário de saúde numa cidade de 303 mil habitantes, com essa estrutura de saúde que a gente sabe? Muita gente fala que é pequena, muita gente fala que é excessiva, muita gente fala que a UPA nova foi colocada no lugar errado, porque é muito perto disso ou muito longe daquilo. Enfim, todo mundo, quando o assunto é saúde e futebol, todos são especialistas. Então a gente queria ver quem sofreu, ouvir quem sofreu, quem botou a mão na massa e quem resolveu aquilo que era imediato e tentou resolver o que era mais difícil. Ô Falcone, hoje assim, o município ele é constituído, né, por uma rede municipal e uma rede complementar, que é a rede conveniada. Né? Agora nós temos o Hospital Santa Teresa, as clínicas, o Hospital Clínico de Correios. Então, não é... Primeiro ponto, é igual em outros países, existe uma rede própria só. Do Estado. Não existe complementação. Então, assim, hoje, primeira questão, nós temos a rede do SUS e a rede complementar. Então, isso já é... Você tem que dialogar com os parceiros, porque hoje a rede própria ela não dá conta de toda a demanda. Por exemplo... Os hospitais públicos. Os hospitais públicos. Então, por exemplo, hoje o trauma. Você se acidentou, você caiu de uma árvore, você... Onde teve aquele acidente do desabamento. Isso tudo é urgência vermelha. Qual é a porta de entrada? É o Santa Teresa. Ortopedia, trauma, né? Neurologia, cirurgia ortopédica, cirurgia, neurocirurgia, cirurgia cardíaca, alta complexidade. Santa Teresa. Esse dedo aqui, Hospital Santa Teresa, foi cortado pela maquita, ficou pendurado aqui, né?
Tá aí direitinho aí, bacana. Então, assim, aproveitando esse seu gancho, hoje nós temos muitos acidentes por causa de maquita, de serra, de pessoas que vão no telhado, pessoas assim, de idade, que vai lá ver uma goteira, um telhado, uma calha, põe andaime. Então, assim, existe isso, você trabalhar a prevenção, né, as pessoas estão vivendo mais e estão fazendo, às vezes, arte, né, de subir em telhado, eu mesmo pensei em comprar uma maquita, mas eu sou meio... É uma coisa complicada, né? Eu sou bastante habilidoso, mas eu estava cansado naquele dia e a maquita ela não é feita para cortar madeira. Ela é feita para cortar azulejo, para cortar piso, essas coisas. Ela travou na madeira porque a madeira estava úmida. Ela deu um coice e a mão que estava segurando a madeira, com esse dedo, estava atrás. Ela simplesmente veio, cortou o dedo fora. Então vamos lá. E eu me considero habilidoso, mas acidentes acontecem, principalmente nesses momentos. Então, hoje, por exemplo, voltando a essa questão, né, da rede, eu tenho a rede própria e tenho a rede conveniada com o sistema. Tem laboratório, tem clínica de fisioterapia, tem leito de CTI, tem... tudo necessário para atender a população. Tudo necessário para atender. E poucos municípios têm essa estrutura. E no entorno do município de Petrópolis, tem outros municípios que não têm essa estrutura. E hoje nós sabemos que com o desemprego, com a questão econômica do país, as pessoas migraram do convênio para o SUS. Plano de saúde. Né? Teve uma aí, o pessoal coloca a estima entre 40 e 45 mil pessoas que saíram e migraram. Então você tem um entorno, né, de municípios, por exemplo, Magé, Caxias, todo mundo recorre a Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, que vem. Pela excelência e pelas vagas. Areal, São José, Magé, qual o hospital de traumatortopedia e de neurocirurgia? Não existe. Dizem que em Paraíba do Sul parece que tem um trabalho bem feito lá. É o Dona Lindu. Né? Lá é excelente o trabalho, que também... Acho que é referência. E é do Ministério, é um hospital federal. Está explicado. Está explicado. Né? E tem um recurso. Ele é um braço do traumatortopedia do Rio de Janeiro, federal. Olha. Então, assim, agora, o Falcone, eu queria, assim, antes disso, o conceito, né, de saúde e de doença. O conceito evoluiu. Lá atrás, saúde era um bem-estar físico, social e mental. E hoje, na Constituinte de 88, fala que saúde é uma determinação social. Ou seja, se eu tenho um emprego, se eu tenho uma renda, o salário mínimo é R$1.100. Se eu tenho um emprego, se eu tenho uma renda, se eu tenho educação, se eu tenho água, se eu tenho esgoto, se eu tenho lazer, se eu tenho o transporte público de boa qualidade, se eu tenho uma casa que não está em encosta, fora de risco. Assim, saúde é uma determinação social. Se eu tenho esses atributos, quer dizer, eu vou ter saúde. Saúde não é assistência médica. Então, assim, esse conceito na Constituinte ele mudou. Nós temos que, porque às vezes as pessoas cobram muito a questão da consulta, do exame e da cirurgia. Mas hoje, por exemplo, o que pode me levar a uma consulta, a um exame, a uma cirurgia, é eu não ter essa determinação social. Entendi. Agir de forma preventiva. Agir de forma preventiva. E dizer, assim, as dificuldades são imensas, porque hoje a expectativa de vida era de 50 e poucos anos a 50 anos atrás. Hoje a expectativa de vida, ela aumentou 20 anos. Então as pessoas estão vivendo mais, mas para elas viverem mais com qualidade, elas têm que ir lá atrás fazer prevenção. Atividade física, uma boa alimentação, né? A questão dos hábitos saudáveis, a questão de ver hoje associado a doenças que são prevalentes, por exemplo, hipertensos e diabéticos. A maior parte hoje do atendimento do sistema da atenção básica, 33% é de hipertensos e de diabéticos. Entendeu? Assim, então... Essas doenças têm um nome, né? Doenças crônicas não degenerativas. Entendi. Aqui a pessoa vai viver com aquilo até o fim dos seus dias, né? Agora, e para isso nós temos que estar organizando. Para alongar esse perfil de vida, tudo isso tem que ser tratado, Tem que ser cuidado.
Tem que se cuidar. E a gente tem uma estrutura no município capaz de atender a essa massa de gente? Não. Falta. Falta especialista. Por exemplo, hoje nós temos uma rede de atenção básica que cobre quase 80%. Vamos fazer um hiato rápido aqui, só para a gente separar uma coisa da outra. O problema é instalação física ou é mão de obra especializada? Ou os dois? Não, são profissionais especialistas. Por exemplo, para que eu possa ter uma boa assistência em relação ao diabetes, eu tenho que ter um endocrinologista. Então, por exemplo, hoje na rede, eu não tenho isso em quantidade. Eu tenho hoje clínicos que atendem na atenção básica, e esses clínicos deveriam ser melhor capacitados para atender o diabetes, e se eu tenho uma intercorrência, ou se aquele diabetes eu não estou conseguindo controlar no PSF, nem na unidade básica de saúde, eu tenho um especialista que eu vou encaminhar essa pessoa, que ele vai ser melhor olhado. Eu acho que vale a pena a gente até falar um pouquinho sobre diabetes. Eu não entendo muito, mas parece que a diabetes é uma doença silenciosa. Também. É igual a hipertensão, né? Você está bem, está andando, está falando, e quando você vê a pressão está alta, aí você pode ter um problema maior. E parece são doenças, né, agravos silenciosos. E parece também que ela age de maneira assim, notada nas extremidades. Parece que há problemas de vascularização nos pés, nas mãos, eventualmente até tem que se extirpar um órgão porque ele começa a gangrenar em função da diabetes. Parece que é um negócio muito sério, né? O diabetes é o açúcar elevado no sangue. O açúcar elevado no sangue, ele cria no sangue um meio de cultura de bactéria. Você tem muito açúcar no sangue. Isso é um meio de cultura para a bactéria. Vira como se fosse então, daqueles... Bateu com o dedo na unha, você tendo diabetes, isso pode agravar. Os índices de plaquetas também baixa, dificulta a cicatrização. A questão da vista. Então, você com muito açúcar no sangue, no futuro você pode ter problema em relação à visão. Vascularização da córnea. A questão renal. Então, assim, você acaba que muito açúcar no sangue pode trazer problemas em órgãos-alvos. A partir de que idade vale a pena a gente tomar cuidado de forma preventiva com relação à diabetes? Eu acho que uma vez no ano eu tenho que fazer um exame de rotina, glicemia, pelo menos uma vez no ano, fazer o básico. Um hemograma completo, o triglicerídeo, ver como é que está a questão, né, do colesterol. Agora, eu posso prevenir isso com o quê? Com menos gordura, menos álcool, exercício, menos tabaco e exercício. É hereditário? Também. Olha, quem tem casos na família tem que se cuidar e se preocupar. Então, isso é para qualquer, assim, em relação ao diabetes, em relação à questão... Câncer também. Câncer, né? Em relação à questão cardíaca. Então, se eu tenho alguém na família, a gente sempre vê que pode ter outros. Então, assim, que sirva de alerta para a gente se cuidar. E essa estrutura toda está à disposição do cidadão. O cidadão recebe informação a esse respeito, da amplitude desse serviço, aonde ele pode se consultar. O governo municipal costuma investir nesse tipo de sinalização? Seria importante a gente começar pela escola. Entendi. Por exemplo, igual o caso. Aí eu tenho hoje... Tem a realidade, né, das crianças. Assim, e começa também pela família. Quem compra as coisas coloca dentro de casa. Perfeito. Quem compra e dá para as crianças. A primeira seleção dos alimentos, né? A seleção dos alimentos. Hoje eu vi até uma matéria no jornal falando sobre a questão da agricultura. Então, assim, às vezes a gente planta, mas não come. Planto verdura, colho verdura, mas não como verdura. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Assim, né? Não, é igual, né, tem uma história do Gandhi, né, que a mãe levou o filho para consulta, que o estava comendo muito doce, estava ganhando muito peso. Aí a mãe perguntou, poxa, né, queria o conselho do Gandhi. Aí o Gandhi falou assim, a senhora volta daqui a um mês. Aí, tá bom.
Aí a mãe voltou daqui um mês com o filho, ele falou, você não pode comer isso faz mal à saúde por causa disso. Aí a mãe falou, poxa, tu demorou um mês, por que o senhor não falou naquele dia? Ele falou, eu não falei porque eu também tinha que mudar o meu hábito. E para eu falar para ele, eu tinha que... Entendi. Primeiro eu fazer. O exemplo... É o exemplo. Então assim, não adianta eu falar, né, para a pessoa que não tem que fazer, mas eu mesmo não fazer. E essa questão da dengue. Está aí agora, chuva, sol, a gente vê que vai... já estamos com quase 40 mil casos no estado, o estado ele proliferação. Agora eu tenho que fazer... Eu estou falando para o meu vizinho, falar, oh, poxa, a calha, a caixa d'água, a planta, se eu não faço na minha casa. Não adianta eu... Então tem que ter a prática e o hábito de fazer. O exemplo vem de cima, né? O cinto de segurança, o celular no trânsito, né? O respeito, pegar o filho atravessando a faixa de pedestre. Se não fizer isso, o filho vai crescer... Esperar o sinal fechar, tendo os mesmos hábitos que ele viu o tempo todo os pais fazerem. Existe alguma política de ação do governo municipal, da Secretaria de Saúde, até onde vai o seu conhecimento, em investir nesse trabalho nas comunidades? Existe isso? Olha, hoje temos uma cobertura que não é a ideal do Programa Saúde da Família. Então, o Programa Saúde da Família, ele vem para visitar as famílias, Sim. Onde tem os agentes comunitários de saúde, que é a principal função, né, do agente comunitário de saúde, é fazer o elo entre as famílias e o posto de saúde, identificar aquelas de risco e vulnerabilidade, e estar trabalhando, motivando eles para práticas saudáveis. Trazer para perto. Trazer para perto. Então, assim, eu posso orientar em relação, por exemplo, a cuidar do seu terreno por causa da dengue. Eu posso estar orientando em relação à alimentação saudável. Eu posso estar orientando ao idoso a não ter tapete e a ter o cuidado, né, em andar de chinelo. Então, assim, mas essa cobertura não é de 100%. Hoje nós temos uma cobertura que chega aproximadamente de Programa Saúde da Família, em torno de 45%. Houve uma evolução desde o seu primeiro contato com o sistema até hoje? Olha, a evolução que nós notamos é, por exemplo, que tem alguns instrumentos, né, alguns aparelhos, por exemplo, aí melhor em casa, né, foi implantado no município, ou seja, a pessoa, ela infartou, teve um derrame e ficou com um membro paralisado. Sequela. Aí mora numa escada, não tem como. Então, hoje existe um programa, né, que são 3 equipes que visitam essas pessoas acamadas com uma equipe de fisioterapia, de médico clínico ou geriatra, de assistente social, de psicólogo. Às vezes as pessoas também têm direitos e não sabem, BPC, INSS. Então, existe uma equipe... BPC? É um benefício. Tem que perguntar porque não, é um benefício. Eu não entendo. É um benefício público, né? Uhum. Que é dado para aquela pessoa que, de acordo com a renda, ela não trabalha, ela tem esse direito. Aí uma assistente social... Eu não sabia que isso existia. Existe. O BPC. É um benefício. Então, essa assistente social vai na casa e avalia se ele tem direito ao benefício ou não, e ajuda ele a entrada, se for no INSS. Se for o caso. Se for o caso. Então... Tem o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é uma equipe também hoje, psicólogo, assistente social, professor de educação física, que trabalham com as equipes de saúde da família. Nessa sua cadeira, há um tempo atrás, esteve sentada uma pessoa que me surpreendeu, Fabiola Reck. Minha amiga. Eu achei a Fabiola uma criatura muito objetiva e que ela quase que conseguia fazer um omelete sem quebrar os ovos. Danada ela. Achei muito interessante. Ela é da rede, né? Ela é funcionária da rede. Mais de 20 anos, né? Eu acho que está chegando quase aos 30 já. Uma doideira. Ela já recebeu alguma coisa melhorada em função da sua gestão ou ela está encontrando uma rocha ainda para andar com a saúde para frente? Porque eu sei que a gente teve o Manzani, também que foi secretário de saúde.
A gente sabe que outras pessoas aí abnegadas, o Pombo, O André Pombo. André Pombo, são pessoas que passaram por lá e tiveram sempre uma dificuldade muito grande de fazer as coisas acontecerem, não por competência, mas pela crueza do próprio cargo, né? Que a gente tenta atender e aí encontra aquela barreira invisível da falta de recurso. Como é que foi essa sua passagem por lá? O Falcone, quando eu assumi, primeiro você tem que ter uma equipe. Então a Fabiola ela era da equipe. Então, Foi para apagar incêndio? Não. Assim, eu fui para lá com o objetivo de estruturar, que a palavra é estruturação. Então, no primeiro momento, nós estruturamos administrativamente a secretaria. Fazer funcionar de maneira racional. Racional. E com planejamento. Aí fizemos uma reforma administrativa onde foi criada a superintendência. Porque no início é muito diretor, é muito chefe, que tem que ter porque a estrutura é grande. Né? Saúde mental, tem CAPSI, tem CAPS-AD, tem CAPS Infanto-Juvenil. Só para saúde mental, tem ambulatório de saúde mental, tem CAPS Itaipava. Meu Deus. Tem leite de 72 horas só na saúde mental. Como é que gerencia isso? Não, aí, poxa, tudo fragmentado. Aí vamos fazer o quê? Vamos colocar dentro de um lugar só para a saúde mental falar com a atenção básica, que são os PSF. Porque as pessoas saem dos seus territórios, né, dos seus bairros, para ser atendido nessas estruturas e depois voltam, não ficam lá. A gente segue algum modelo pré-moldado ou foi desenvolvido em função da necessidade da cidade com o que a gente tinha de elementos para resolver? Então, primeiro o diagnóstico foi isso, a rede fragmentada. A rede não se falava. Entendi. Então vamos tentar fazer uma reforma administrativa. Comunicação é tudo. Comunicação é tudo. E temos dificuldade ainda. Eu vejo, ontem eu participei de uma roda de conversa, até de saúde mental, nós vimos que, por exemplo, a dificuldade da comunicação intrasetorial e intersetorial, da saúde com a educação, com a assistente social, com outros setores, aquilo que eu te falei. A saúde não é só assistência médica. Aí eu tenho que trabalhar, por exemplo, a coleta de lixo de um bairro, que pode trazer leptospirose, que pode trazer dengue. Então, esse processo, primeiro foi a reforma. Vamos integrar a Secretaria de Saúde e vamos organizar. Foi um processo de choque, né? Choque. Mudar tudo. E tivemos que fazer a lei, mandar para a Câmara, ser aprovado. E hoje tem essa reforma administrativa com essa estrutura que as pessoas possam se falar mais e possam ser mais resolutivas. É cumprido à risca? É cumprido. É Que cumprido. bacana. E você coloca, né? Hoje, por lei, nós temos que ter um plano municipal de saúde. Então, hoje está em vigor um plano municipal de saúde. Esse plano municipal de saúde, ele tem uma programação anual de saúde. Ou seja, é um plano para 4 anos e cada ano eu tenho que programar o que eu vou fazer. Coisa que nunca foi feita antes, Não, né? até era feita, mas não tinha o setor de planejamento para assumir e dar a direção nesse processo. Entendi. Então foi criada Orquestra sem maestro. Isso aí. Então foi criada a superintendência. maestro. Isso. E agora nós estamos vendo que a organização melhorou. Por exemplo, eu convido a todos, o Falcone, isso é lei complementar 141, que tem que ter o plano municipal de saúde, tem que ter a lei complementar, e de 4 em 4 meses, a secretária de saúde, junto com a sua equipe, tem que ir no legislativo prestar conta. Então já vai ser agora, fevereiro, maio e setembro. Fevereiro já está marcado, 28 de fevereiro, às 18 horas na Câmara, a secretária vai lá com seus assessores, com a sua equipe, prestar conta. Prestar conta o quê? Qual é a oferta e qual é a procura? Teve auditoria? O que teve de auditoria? E os indicadores. Tem oferta, tem a procura. O que aconteceu? O que aconteceu, período, né? E fazer o debate. Aí tem o Conselho Municipal de Saúde, né, que delibera as políticas públicas também, e tem que acompanhar isso. Isso está muito amarrado hoje, Falcone. Esse modelo funciona? Funciona, apesar de ser, assim, ter isso em torno de 10 anos. Né? Mas antes, assim, eu vou fazer,
isso agora, vou fazer isso. Não tinha nenhuma coordenação. Não, né? então a lei fala, você tem que ter um plano municipal, você tem que ter uma programação não, que bate com o teu orçamento. Não adianta querer fazer um plano Entendi. e fazer uma programação anual, mirabolante. Assim, a coisa está bem regulada. E os números confirmam isso ao longo desse tempo? Os números, assim, eles confirmam. Porque eu estou falando em números porque a maioria das pessoas é muito fria com relação a tudo. Só quer saber que funcione tudo 100%, não sabe como. Mas as pessoas exigem ao extremo tudo, né? E se a gente não tiver recurso, faz como? Mágica. Estou falando de recurso. Na Constituinte coloca que o município tem que colocar 15% da sua receita. Não é desse governo, são dos outros passados. Sim. Então, a pessoa está colocando mais de 30%. Nesse último quadrimestre foram 34,7%. Isso aí é porque o pessoal está muito doente ou porque a gente está com a má gestão desse dinheiro? É porque, como eu falei no início, houve uma migração. Uhum. Hoje, a tecnologia aumentou para dar o diagnóstico melhor. Dando um exemplo, eu fui na UPA hoje ver um amigo meu. Ele estava com a questão abdominal, a dor abdominal, incontinência abdominal. E foi feito um raio-x, não viu. Foi feito um ultrassom, não viu. Aí foi feita uma ressonância. Não, uma tomografia com contraste. Aí acusou um abscesso no canal do reto. Que coisa. E agora ele tem que. O cirurgião está avaliando e o proctologista também está avaliando. Então, assim, olha a complexidade. Para saber se é caso cirurgia. Então, assim, foi feito raio-x, foi feito um ultrassom, foi feito uma tomografia com contraste. E agora cuida, trata do abscesso ou drena o abscesso. Ele foi atendido, fez esses exames todos, inclusive a tomografia, que é um exame caro, custo zero para ele? Custo zero. E aí vai ver o número que você falou. Nós saímos de 7 mil tomografias há 10 anos atrás para 20 mil tomografias ano. Quase 3 vezes mais. Quase 3 vezes mais. Então, assim, aí hoje nós vamos ter dentro da programação, vamos ter um outro centro de imagem no hospital municipal, que já foi comprado o tomógrafo, vai ser comprada a ressonância. Quanto custa um tomógrafo? 1 milhão, ele todo equipado com imagem, 1.200.000. Agora, o tomógrafo é um investimento. Eu vou fazer a infraestrutura, vou colocar o tomógrafo. Tem isso também. Agora eu custeio. Eu tenho que ter médico radiologista, 7 dias. Não, e a manutenção dele. Eu vou ter que ter técnico de raio-x, eu vou ter que ter um técnico ou auxiliar, técnico de enfermagem, eu vou ter um administrativo. Então, no mínimo, eu vou ter que ter médico, técnico de raio-x, técnico de enfermagem. Tudo isso para poder funcionar uma máquina que já custa um absurdo, né? O custeio é o mais caro. Quer dizer, vamos botar que seja em torno de 60 mil mês. No final do ano, 720 mil quase de custeio. Mais um pouquinho compra 70% de outra máquina. Mas a gente viu o quê? A máquina não funciona sozinha. Funciona. Agora, dando esse exemplo, foi a tomografia que deu o diagnóstico dessa pessoa. Salvou a vida dele. Isso aí. Então, assim, a gente tem que avançar na tecnologia. Agora, essa questão do custeio, né, que o custeio ele é tripartite. Então, o governo federal tem que colocar 10%, ele teve uma retenção aí, né, de não liberar recursos para a educação. Já deixou a prefeitura... E o Estado agora está investindo. Você viu aí, o prefeito assinou sexta-feira passada com o Estado 25 milhões. 3 milhões e pouco para obras. Uma das obras é essa questão do centro de imagem do Hospital Municipal. E o restante, 22 milhões, para equipamento. Que aí vai comprar um aparelho de ressonância. Olha. Então, assim... Mas isso é custeio, mas isso salva a vida. Agora, agora tem que ter o critério de fazer o pedido. Porque senão vira ressonância e tomografia, vira igual raio-x. Então, assim, nisso que que eu vi hoje lá, ele foi subindo
como é que eu posso falar, de critério. A precisão dos exames, né? Primeiro eu peço o raio-x. E quanto mais caro, que o raio-x, quanto mais preciso, mais caro. Que o raio-x poderia resolver, não resolveu. Eu faço um ultrassom, o ultrassom não resolveu. Tecidos moles com raio-x. Então eu peço uma tomografia com contraste. Esse é o médico que tem que fazer esse caminho. Às vezes ele pede logo a ressonância, a tomografia. Entendi. Nesse caso, só a tomografia resolveu, mas poderia ter resolvido no ultrassom. Tem duas coisas para lembrar, né? A máquina ela é programada para fazer um número determinado de exames entre manutenções. Então pode ser que se eu usar demais, na hora que eu preciso para um caso de vida ou morte, a máquina está inapta, tem que esperar a manutenção. E a outra coisa, a clínica é soberana, a gente ouve muito isso. Agora tem o resultado, né, que o aparelho deu, que a imagem deu, mas volta para clínica, né, para o humano resolver. Isso ou eu dreno, ou eu opero, ou eu trato. Isso aí. Então, assim, essa lógica... Ou vai ser um processo invasivo, né, ou vai ser um processo medicamentoso, né, alguma coisa assim. Né? Mas é isso, né, que a gente tem de desafios, né, e tenta dar resposta. Vou te pedir licença, a gente vai fazer o primeiro intervalo, porque meia hora... Já se esgotou. A gente volta em 1 minuto com o vereador Silmar Forte, que está ajudando aqui a gente a entender como funciona a saúde no município, porque falar é fácil, entender e resolver é que é difícil. A gente volta em 1 minuto. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém, porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que tava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. É só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Voltando com Abrindo o Jogo, convidado de hoje, vereador Silmar Forte, ex-secretário de Saúde, sofredor aqui com a questão da saúde, porque a gente percebe que é uma pessoa que se incomoda com o seu semelhante. Ele não está ali gerenciando números e está dizendo esse aqui morre, esse aqui vive, não é isso. Está tentando utilizar de forma racional os recursos que a gente tem no município, que não são muitos, em função da população. Não é isso, vereador? A gente gosta de ressaltar sempre isso quando o servidor público trabalha com o que tem da melhor forma possível, ganha a população. Isso é fundamental. A gente ter hoje profissionais de saúde, a gente tem sempre que dizer que é a força de trabalho, né, do Sistema Único de Saúde. A luta maior é que o governo federal pense na carreira SUS, né, igual tem essa questão em relação à da educação, onde ele faz um repasse para que seja investido nos profissionais, né? Então, que a gente espera que esse profissional de saúde ele seja valorizado. Em todos os setores, né? Seja municipal, estadual e federal. E o compromisso é muito grande.
Porque lidar com vida, né? E lidar com o ser humano é diferente do que construir casa, fazer armário, É verdade, verdade. limpar. Mas assim, esse profissional ele é muito sensível para isso. Porque ele lida né? Ele tem que ouvir a pessoa. E às vezes o que a pessoa está trazendo traz também ansiedade, traz um pouco de preocupação. Disse que uma boa anamnese é metade da solução do problema, né? E assim, o que a gente vê hoje é uma proposta também de governo, né? Não é só do governo municipal, você está cada dia qualificando e capacitando esse profissional. Porque muda muito. A ciência hoje ela não é estática, ela é dinâmica. Verdade. Então você tem que estar sempre se aperfeiçoando, sempre atento. Por exemplo, antes nós tínhamos só dengue, agora tem chikungunya e zika. Antes era o SAR, né, o vírus da gripe. Agora já entrou o coronavírus. E por aí vai. Febre amarela não existia, né, no estado do Rio de Janeiro. Uns 2 anos atrás tivemos febre amarela. Então, assim, esse profissional, ele tem que estar sempre sendo qualificado, aperfeiçoado e valorizado. Isso é fundamental. E a gente espera que, né, tanto a nível federal, estadual E municipal. Nós vimos hoje essa questão, estou discutindo a questão dos cubanos, Dos médicos cubanos, hoje, por que saíram, como é que era o pagamento, mas ele descobriu uma população de vulnerabilidade e risco. E hoje nós não temos isso, não né? temos isso. Então, assim, mas por isso que tem que criar carreiras suas. Porque para um médico também ir trabalhar na periferia, para um médico ir trabalhar em sertão, trabalhar à margem de rios, né, na Amazônia, no Centro-Oeste, ir para áreas que malária está lastrando. Febre amarela ainda existe nesses lugares? Existe, é controlado. Então, assim, ele precisa ser valorizado, precisa ser diferenciado de quem trabalha no centro urbano, de quem trabalha nas cidades. Está se arriscando também mais, então, assim, né? essa Ambiente política, mais insalubre. igual aqui em Petrópolis, a gente vem falando isso. A quem trabalha na cidade é uma coisa, quem trabalha na posse, à distância, quem trabalha no Brejal, quem trabalha no Vale das Videiras, no meio da serra. Então, assim, tem que pensar uma política de valorização do profissional. E eles entenderem que existe uma diferenciação. Ao trabalho no centro da cidade. Eu vou trabalhar na Amazônia, vou trabalhar no sertão, né? Eu acho que tem toda a razão, até para o próprio rendimento do profissional, né? Ele se sentindo valorizado, o rendimento dele é outro. Então, tem essa parte. E agora, saúde, a complexidade é grande. Por exemplo, hoje ela é regulada. Consultas, exames e cirurgias, elas são reguladas, porque é importante a pessoa saber que existe uma fila e essa fila tem que ser respeitada. Não tem jeitinho? Não tem, porque hoje é acompanhado pelo... Não tem jeito, né? Tem que ser da maneira real. O único jeito é quando o médico fala o que é prioridade. Se não fizer isso, vai morrer. Porque eu tenho eletivas, são as cirurgias eletivas e tem as cirurgias de urgência. As eletivas são programadas. São programadas. E dentro da programada tem os critérios. Eu vou operar a vesícula. Outra pessoa vai operar a vesícula. Qual a idade dele e como é que está a vesícula dele? Entendi. Qual é o grau, né, comprometimento, de comprometimento? De repente, dentro da própria vesícula, da cirurgia eletiva de vesícula, eu tenho as minhas prioridades. Aquele que chegou primeiro é uma prioridade. A idade é outra prioridade. E o comprometimento, né, clínico dele. Então, isso tudo hoje é avaliado. Né, e isso é ranqueado. E hoje, os médicos é que regulam isso. O que é prioridade? Porque não tem como operar todo mundo eletivamente no mesmo momento. Usando a responsabilidade dele como médico também, né? A gente vê outras coisas muito interessantes que acontecem em Petrópolis, né?
Hoje em dia, todo mundo fala mal do Hospital Alcides Carneiro. Todo mundo, eu sou um pouco exagerado. Muita gente fala mal do Alcides. Aí a gente vai no Alcides e não vê isso. Eu fui no Alcides outro dia, fui para olhar. Troço muito curioso. Achei uma estrutura limpa, achei que as pessoas estão trabalhando satisfeitas e vi tudo acontecendo lá. Pode ser o olhar do leigo, né, que não entende muito daquilo, mas a gente conhece gente. Sabe como é que as coisas estão andando quando o funcionário não está bem satisfeito, quando trabalham arrastados, né? Eu gostei muito do que eu vi. O Alcides melhorou, piorou? Qual é a sua visão? O Falcone, eu estou na rede há muito tempo. Eu ia no hospital quando o hospital ainda era do INAMPS. Era o IPAS. Até hoje, o pessoal até hoje eu falo IPAS. O pessoal fala, pô, mas não é mais IPAS, é o Alcides Carneiro. Né? Então, assim, era um hospital geral. Por causa do clima, ele foi um hospital para tuberculose. Sim. Depois, ele começou a fazer um hospital clínico. Depois, ele veio a ser um hospital, acho que foi no governo Gratacós que ele passou. O governo federal passou para o município a responsabilidade e, a partir daí, o município começou a estruturar aquele hospital como um hospital geral. Aí, maternidade da Providência fecha, a única maternidade pública é o Alcides Carneiro. Tem que se adaptar. Era um hospital que fazia cirurgia de pulmão, só de pulmão, passou a fazer cirurgia geral. Olha. Era um hospital que só tinha pacientes com tuberculose, passou a ter pacientes de todas as patologias. Então, assim, essa adaptação, tem o governo Gratacós até aqui tem quanto tempo? Assim, nesse período, teve que se adaptar a ser um hospital maternidade porta aberta. Planejado ou foi no tranco? Não foi planejado, foi feito assim. No tranco? Foi urgência e emergência. Aí abriram a urgência e emergência. Porque o Sandu, o famoso Sandu, fechou ali. Assim, fechava uma coisa, abria lá. Fechava uma, abria lá. E o hospital tem que ser pensado. E tem que estar sendo pensado agora de acordo com as suas prioridades. Então, por exemplo, foi feito no governo passado a reforma da maternidade, mas nós vimos que não tem vazão, porque as pessoas estão subindo. E chega ali uma gestante de fora do... Isso é urgência. Não tem como falar um negócio, a senhora volta lá para Magé, para Caxias, para Aruama, tem gente agora vindo da área litorânea. Então, assim, agora vamos abrir mais 20 leitos, vai ser inaugurado agora em março. Foi inaugurado agora um centro obstétrico, coisa bonita. Agora o hospital é um hospital centenário. Mega, né? Vai chegar lá, vai ter alguma coisa... Cheio de puxadinho, né? Vai constrói para cá, constrói para lá. Está estruturando agora. Assim, hoje existe um projeto... Eu falei puxadinho, não foi de forma ofensiva, não. É porque hoje, arquitetonicamente, né, vai crescendo para onde pode. Hoje tem essa estrutura. O hospital está pensado. Né? Tem aí hoje um recurso, né, que a faculdade de medicina vai investir junto com a prefeitura, e nós vamos ter aí, por exemplo, o que não tínhamos antes, um banco de leite, um laboratório adaptado, então com a proposta de abrir mais leite CTI, por causa dessa questão você está vivendo mais, você está tendo mais acidente vascular cerebral, você está tendo mais infarto agudo, você está tendo a neoplasia, está aí, e a gente precisa realmente de aumentar as estruturas de apoio. Mas hoje existe um programa de obras no Hospital Alcides Carneiro. Isso foi através de um termo de ajustamento de conduta, junto do Ministério Público Federal, Estadual, do Trabalho. Nós conseguimos administrar, né, esse processo, e hoje quem ganha? Ganha todo mundo, ganha a população, ganha a faculdade de medicina, ganha a prefeitura, porque o hospital ele vai se adaptar melhor ao seu objetivo.
O Falcone é a única maternidade pública. São 200 e poucos, 250 partos mês. É muita gente que vem, né? Gente. Aí a alimentação, porque você tem que dar alimentação. São quase 1.000 alimentos dia. Com controle de qualidade, Com controle de nutricionistas, tudo bem direito. Alimentação. Já tive a oportunidade de almoçar lá. Balanceada, bacana. Bacana. Agora, tem o rodapé? Tem o rodapé. Tem a janela que tem que pintar, tem a janela que tem que pintar. Tem um armáriozinho que está com ferrugem, tem um armário. Mas a qualidade é muito boa. Não, e é tudo ao mesmo tempo agora, né? Porque o hospital está rodando lá, vai parar para fazer alguma coisa, tem que ser com ele funcionando, é uma doideira, né? Não, igual você está falando, como é que. Né, eu falo às vezes, poxa, eu demorei 13 anos para fazer a minha casa. Ainda tem coisa lá que todo ano eu tenho que fazer alguma coisa. Então, assim, no hospital passam muitas pessoas e todo ano vai ter que fazer alguma coisa. Agora, a gente vai avançar. Tendo um direcionamento já é uma grande coisa, né? Tendo um programa de ações, um programa de melhoria, já determinados em função do tempo, aí já... Isso tudo foi pactuado com a faculdade, com o Ministério Público, e isso vai ter que ser realizado. Vou falar um instantinho desse assunto faculdade e Alcides Carneiro. Quem ganha mais com isso? É a faculdade, que não é obrigada a ter um hospital, porque ela faz o convênio com o Alcides, ou o Alcides porque tem essa injeção de dinheiro e tem os profissionais lá também para servir a tempo e a hora lá no estágio? Ambos. Ambos. Porque eu tenho que ter um campo de prática. Sim. Como é que eu formo médico? Tenho um campo de prática. Como é que eu formo enfermeiro? Como é que eu formo nutricionista? Então aquilo é um campo de prática. A sua formação foi na Faculdade de Medicina, no nível superior? Não, foi na UCP, Universidade Católica. Olha. Fiz lá. Grande UCP. Foi a segunda turma. Entrei em 79, saí em 82, aí fiz as minhas especialidades em muito saúde bacana, pública. Né? E feliz. Eu até falo para minha filha, ela estava falando, filha, faz enfermagem, né? Que ela está em dúvida. A minha esposa também é enfermeira. Eu amo a minha profissão. Eu também, assim... Isso é fundamental. Assim, cheguei a ser secretário de saúde, passei em concurso público e vou me aposentar vivendo assim, tem da uma profissão. História, né? Tem uma história baseada na sua escolha profissional. Né? Legal. Então ela... Rapaz, mas... mas assim, é legal isso. Né? Cheguei a ser secretário de saúde, assim, então Deus foi muito bom comigo, tem sido muito bom comigo. Essa experiência de ser secretário de saúde deve ter sido fundamental, né? Porque abre o caminho para a parte administrativa e os sustos que a gente leva pela judicialização da saúde também. O Falcone, assim, nós, seres políticos, né? Me candidatei, me elegi, era o Silmar da Saúde. Como que eu poderia negar um desafio desse, uma missão dessa, tendo 30 e poucos anos de carreira? Se é para briga, vamos brigar. Né? Então, assim, eu fui para lá como missão, como desafio, porque entendo que eu não conheço a rede, vivi na rede, fui criado na rede, fui forjado nessa... Com essas mazelas e as coisas boas. Desde lá do SUS, das ações integradas de saúde, quer dizer, da reforma sanitária, mas, olha... A gente tem alegrias e frustrações porque é muito difícil, né? Assim, você não tem como fazer tudo. Por exemplo, temos questões graves, por exemplo, endometriose hoje. Como é que é difícil? Fibromialgia. A questão do suicídio. Nós estamos discutindo ontem, Falcone, o suicídio. Poxa, jovens, as pessoas se suicidando. Falta de objetivo. Assim, o que está levando a isso? Como é que a saúde dá conta disso? Evitar isso. E a gente agora vai partir, né, para um treinamento, para discutir, para acolher melhor essas pessoas, para estar alerta para isso. Nós vemos aí essas automutilações, né, de jovens, o bullying. Agora, isso que deu na televisão, saiu até no WhatsApp também, na rede. Essa brincadeira que dá uma rasteira. Poxa, aí até a sociedade de neurocirurgia, de neurocirurgião, poxa, pelo amor, não faça isso. A coisa pode ficar paralítica, pode ter um trauma crânioencefálico. Para um homem bem constituído e acostumado a levar tranco,
já é difícil, porque ele cai igual uma tábua no chão, né? aí. Sem poder se proteger direito, a gente não sabe o que bate primeiro, aonde é o primeiro trauma, né? É um problema Então, assim, eu violento. acho que o diálogo, né, entre a harmonia entre os poderes, nessa questão da judicialização, ela tem que ser frequente, contínua, porque daqui a um tempo ninguém vai querer ser secretário de saúde. Porque, assim, primeiro são os desafios, segundo, os recursos. E terceiro, assim, às vezes as cobranças indevidas. Será que não valeria a pena que houvesse uma atualização desses números todos em função do percentual que tem que ser aplicado na saúde? Porque isso foi determinado pela Constituinte de 88. O nível de sobrevivência, a idade máxima do cidadão brasileiro naquela época era muito menor. Então, esse número foi derivado de um cálculo atuarial para saber o quanto teria que investir em função da população que ainda estava vivendo e tal. Mudaram os números. Será que não valeria a pena que houvesse uma emenda constitucional ou que alguém brigasse para tentar reverter o número? Porque todo mundo fica falando, gastou 30%, não resolveu nada. Mas será que 30% corresponde à realidade hoje do ser humano em função dessa sobrevida? Baseada na modificação dos conceitos da medicina e na própria evolução da medicina? Eu concordo. Mas só que, assim, isso é esfera federal. Quer dizer, o município tem que fazer pressão, né? O Estado tem que fazer pressão, porque existe, assim, os fóruns de debate. Né? Existe a Comissão Intergestor de Bipartídica no Estado. Existe o Conselho Municipal de Saúde no município. E existe a Comissão Intergestor de Tripartite, que é lá em Brasília, onde se reúnem os secretários estaduais. Falam dos problemas. Tabela SUS, há mais de... Isso é outra piada. É outra piada. Então, assim, uma internação, uma cirurgia, uma consulta, um exame, ninguém quer fazer... R$20, R$30. Ninguém quer trabalhar para o SUS. É difícil. E a grande massa do trabalhador e cidadão brasileiro se prevalece do SUS, né? Usa o SUS. Né? A grande maioria hoje, nós temos, acho que hoje, em torno de 220 e poucos mil habitantes que dependem do SUS municipal. Que coisa, hein? E a per capita, igual você falou, se você dividir o que vem de dinheiro e dividir pela população, a gente fica muito longe de países vizinhos, como Chile, Argentina, Uruguai. Poxa, quase o dobro da per capita da saúde em relação ao Brasil. E supostamente são países com menor pujança comercial, econômica. Assim, alguma coisa lá em Brasília tem que acontecer. A gente espera, né, que com essa reforma tributária, igual o ministro Guedes vem falando, que o município é a fonte de renda, é um município que tem um problema. A gente espera que realmente isso aconteça e seja descentralizado e esses recursos fiquem no município, o município atuar. Porque o repasse hoje é uma coisa... O município hoje não tem investimento. Hoje, qual o recurso de investimento? Aí vem 1%, 2% que sobra. Ou então através de emenda parlamentar, que virou uma moeda de troca para os parlamentares. Isso é uma outra realidade também. Assim, está falando muito certo. Então, assim, a emenda parlamentar virou uma moeda de troca, né? Os deputados... Tem X lá para distribuir. Pega esse dinheiro todo e põe na saúde. Ou põe na educação, ou põe na segurança pública. Porque também tem um negócio que todo mundo fala, eu não sei se é verdade, nem tenho capacidade para balizar, falando que a saúde é um poço sem fundo. Quanto mais a gente coloca, mais vai precisar. É verdade isso? Olha, voltando a essa questão da lógica, né, eu, hoje, preciso de ter mais um tomógrafo. Porque se eu pagar o conveniado, vou pagar caro. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu tenho que ter alguma coisa no próprio. Se eu precisar, se o meu aparelho quebrar, igual às vezes acontece... Quem tem dois tem um. Quem tem um não tem nenhum. Então, assim, é isso aí. Vai aumentar o meu custeio. Então, tudo que E o governo federal, acho que isso assim... Como é que eu posso usar um nome para definir, sem agredir? Ele... está longe do problema, né? Está lá em Brasília. Os municípios passam dinheiro, aí ele fala assim, eu vou, por exemplo, SAMU. O SAMU, SAMU, CAPS-AD, toda a estrutura, eles repassam um recurso. Ué,
nunca repassa o recurso que cobre tudo. Entendi. Aí repassa o recurso, mas o município está sempre tirando dinheiro do bolso, e sempre tirando dinheiro do bolso. Pirizinho na mão, É né? por isso que vira o saco sem fundo, porque o certo, é igual tem em uns países, por exemplo, da Europa, eu pago tudo. É responsabilidade do governo federal. É o que eu falo para você, a carreira SUS. Então, eu vou repassar de acordo, né, com indicadores de desempenho, indicadores de produção, indicadores de oferta, de procura. Isso ajusta a receita. Isso ajusta a dizer. Agora, por isso que o pessoal usa muito isso, né? A saúde tem pressa, a saúde é um saco sem fundo, saúde. Mas hoje a maior parte dos recursos é para pagar profissional. A folha também da saúde, ela é alta. A gente pode falar que o profissional brasileiro é bem pago em função do que a gente vê fora do Brasil? É mal pago? Como é que é isso? Olha, é mal pago. Mal pago. Mal pago. Ele não tem a devida valorização. A gente observa que de vez em quando tem uns filmes americanos em que o cara é médico, cirurgião plástico, ele tem uma casa em Beverly Hills, 2 Mercedes, não sei o quê. Parece que lá, quando a pessoa tem sucesso também, ela é, assim, hiper bem remunerada, né? Assim, o que nós vemos hoje, assim, às vezes, é o profissional, isso leva ao desgaste, ao cansaço, ter que ficar pulando. Entendi. 3 empregos ao mesmo tempo. Aí sai de um plantão, vai para casa, tem que ir para o consultório, aí pega outro plantão. E assim vai também com a enfermagem, porque o salário é baixo. E abaixa também a qualidade da mão de obra, né? A qualidade da mão de obra. Então, assim, por isso que a gente coloca, o Falcone, que o governo federal cria a carreira SUS, cria o piso salarial, pelo menos. É uma garantia, né? Uma garantia. Porque nós estamos vendo, assim, que às vezes as pessoas reclamam muito do SUS também. Muita crítica, muita queixa. Aí às vezes eu falo até na Câmara, falo, gente, olha, 4 horas da tarde, vê quantas pessoas já fizeram exame, já foram consultadas, já passaram por cirurgia, quantos partos foram feitos. Quer dizer, olha o que o SUS produz. Entendi. É uma maneira objetiva de avaliar, né? Temos problema? Temos problema. Mas ó, você vê, o SUS tem 30 anos. 32 anos. Será que o SUS, mal comparando, não é um dos maiores planos de saúde do mundo, não? O pessoal fala isso, né? O pessoal de fora elogia. Porque nos Estados Unidos, como é que é? Todo mundo tem direito? Eu precisei usar. Eu, na época, eu estava trabalhando lá e eu tinha carteira de seguro social. Eu consegui usar porque eu estava trabalhando e tinha carteira. Se você não tem nada, você entra, é atendido, porque eles não deixam ninguém fora, agora vai pagar. Paga e paga para valer. $500, por exemplo, para colocar um gesso num braço, por aí. São números que eu conheço. Imagina o resto. Então, assim, mas o SUS, né, igual eu falo às vezes, eu sou um defensor do SUS, porque se eu não defender o SUS, eu não estou defendendo o mais vulnerável, aquela que está em maior risco, porque eles é que precisam. Por quê? O Falcone, a concentração é alta de renda. Não, e é o 4º país no mundo de concentração de renda. E então, a essência da sua carreira também, né? Então, assim, eu fui forjado ali. Então, assim, quem tem recurso usa a rede privada. Mas a vacina é rede pública. É uma outra discussão muito parecida com essa, que não cabe a ao escopo do programa, que é por que só filho de gente rica vai para a escola federal. Justamente quem não precisa, quem poderia pagar, vai para uma escola gratuita. Negócio estranho, né? Tenho crítica, né, assim, como cidadão também, como político. Por um lado foi muito bom isso, criar a cota, né, para dar chance àquela pessoa que estuda chegar numa universidade pública, Claro. Onde são os melhores professores de melhores ambientes. O que falam aí são a UERJ, a UFRJ, a UF. PUC é particular. PUC é particular. Mas quando a gente faz esse ranking, UF, né? A UF, A UF, Universidade Federal, Rio de Janeiro, a UERJ, né, que é estadual, é para onde vão as pessoas que estudaram nas melhores escolas, fizeram os melhores cursinhos. Vão com base. Vão com base, passam. Agora, o que a gente fala é isso, né? Não sei se isso é arbitrariedade, mas na época que eu fiz Rondon,
Projeto Rondon na época. Poxa, mesmo? Foi se meter na confusão? Isso. Por que esses profissionais, gente, não ficam 2, 3 anos na rede pública? Eu faço uma federal, um médico, um enfermeiro, um nutricionista, que eles têm uma prática também no setor público. Dá uma contrapartida. Entendi. De pensar, né? Só que isso a gente ouve muito tempo, né? É coisa para teoricamente é lindo. Teoricamente que é lindo, mas igual residência. Residência hoje, a maior parte das residências são feitas dentro do serviço público do SUS. Então, assim, a maior parte dos residentes que depois vão sair com uma especialidade, é dinheiro público. Só que eles vão ser especialista, de repente, fora da rede SUS. Ou quem usou o FIES também ser obrigado a uma contrapartida. A contrapartida, né? Mas isso não avança. Porque os poderes também... as coisas ficam muito no campo da discussão, né? Como esse governo agora também avança nessa carreira SUS, na questão que a gente está falando aqui de ter um retorno, já que a prática é feita dentro de um ambiente público, do ambiente público, que ele dê um retorno no ambiente público. Não... Vereador Silmar, secretário de saúde. Ex é uma coisa. Não, mas ex é bom. No seu caso é bom porque isso deve ser um rabo de foguete mesmo. A gente já chegou no final da nossa hora de entrevista e queria te agradecer muito o seu tempo aqui, ter ajudado a esclarecer muita coisa, porque as perguntas, muita gente me colocou assim ao longo da semana, pergunta isso, pergunta aquilo, e me ajudam a fazer o programa, né? E muitas coisas também que eu tinha curiosidade para saber, o processo de funcionamento disso tudo. Queria te agradecer muito e que você pudesse se despedir dos telespectadores que nos acompanharam nessa hora aí e receberam referências valiosas sobre o funcionamento do sistema. Ô Falcone, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, debater um tema que eu gosto, que eu vivo, que eu amo, e dizer que eu não vou desistir, né, desse sistema único de saúde. A gente tem que fortalecer ele, todos temos que fortalecer, porque um dia nós podemos precisar dele. E que convidar a todos para o dia 28, você falou dos números, vão ser apresentados os números de consulta, número de exame. Até para criticar, a gente tem que saber. Eu trabalhei em epidemiologia, eu sou um bom crítico. Né? Criticava números, né? Mortalidade, morbidade. E dia 28, você vai estar lá, dia 28, às 18 horas, na Câmara Municipal, prestação de conta. É muito importante que as pessoas saibam da realidade para não se deixar levar por rede social. As redes sociais, ou elas enlevam as pessoas à posição de santos ou demonizam na profundeza dos infernos, né? Então, a coisa ou 8 ou 800. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa hora e levando também em consideração que se avizinham eleições. Isso vai ser um negócio muito utilizado pelos marqueteiros, né? Vão utilizar a inocência e a falta de vontade de verificar a verdade da maioria dos utilizadores das redes sociais. Então, é muito importante que se ouça, que se compareça, na hora de julgar o político ou o profissional, que se faça com justiça, que se faça com conhecimento. Não pelo eu ouvi dizer. Eu acho que, pelo menos, é o mínimo que a gente deve às pessoas. Concordo. Muito obrigado. Nada, eu agradeço Espero muito. voltar aqui um dia, mas... Voltará. Foi muito boa a entrevista, no meu particular. Agora, as pessoas, ao longo da semana, elas encontram com a gente na rua, mandam e-mails, falam com a gente através do WhatsApp, Facebook. Eu espero que vocês tenham gostado, porque essa é a realidade, né? Ninguém jogou para a torcida. A gente falou de uma radiografia do sistema de saúde até aonde a gente pôde sacrificar aqui o nosso entrevistado. Ele respondeu de pronto e ajudou a gente a conhecer um pouco mais sobre o sistema. Obrigado a vocês pela audiência. Vejam as reprises e a gente se encontra. Grande abraço.
TVC 16. Aqui você se vê. Queridos amigos, inicia-se agora uma grande viagem no tempo, voltando a mais de 2000 anos. Com a palavra, o presidente do lar Dom Inácio de Loyola, Eduardo Dias. Bem, meus amigos, meus queridos irmãos, nós hoje vamos falar sobre batalha espiritual. Você sabe que isso acontece? Não é só nos tempos bíblicos. Muitas vezes nós somos atacados por influências espirituais negativas, espíritos negativos, que vão trazer problemas à nossa família, trazer brigas, confusões, problemas que às vezes levam os nossos filhos às drogas, aos vícios, e até muitas vezes influenciam na nossa saúde